Senhoras e senhores, prestem atenção nesse vídeo porque eu vou ensinar como desenhar sombras com um estudo que eu fiz do artista Yoji Shinkawa, do Metal Gear. Então, se prepare, coloque o vídeo em tela cheia, não fica distraído nos comentários, preste atenção porque eu vou te ensinar. Não vai ter edição, apenas aulas, ensinamentos. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é a progressão de como aplicar essas sombras. Então eu tô usando aqui um pincel da Pentel, que eu comprei na Amazon. Enfim, eu não vou deixar o link de afiliado. Estou com preguiça, procurem. É um pincel que eu costumo desenhar. Então, a primeira, a primeira progressão disso é aplicar sombra em um lado aqui. Então, essa é a parte mais fácil. Poderia ser uma, poderia ser uma esfera também. A segunda progressão seria deixar esse objeto mais complexo. Então, pronto. Outras progressões seriam mudar a direção da luz, que não vai ter tanto efeito, só vai mudar o plano. E aí você pode ir deixando cada vez mais difícil. Por exemplo, um nariz. Você pode. Esse pack aqui não deu pra ver tanto, então eu vou mudar o ângulo. Mas pode ser um nariz dessa forma. Entende? Outra coisa sobre sombras. Muito interessante esse livro Framed Ink. Ele é muito interessante. Então, eu recomendo que você arrume algum jeito de ter acesso se você comprar o livro ou se você achar em PDF na internet, é interessante. Então, manos, eu fiz algumas cópias aqui. Então, eu copiei isso aqui, que é do Metal Gear, eu acho, sei lá, eu não jogo videogames, mas eu acho que isso aqui é do Metal Gear. E foi interessante desenhar essas marquinhas aqui na testa dele. E aqui, isso aqui eu lembro que foi de imaginação, que eu tentei fazer essa sombra bem pesada, bem cartoon. Cartoon não. Bem comics, bem quadrinhos ocidentais. E aí eu tentei aplicar de novo aqui. E aí eu tentei fazer isso aqui, que foi de uma foto. Então é bem interessante que a gente geralmente tem medo de adicionar sombras. Só que quando você adiciona mais a cor escura, eu acho que fica cada vez mais legal o desenho. Então esse desenho aqui, cara, eu tava ok, eu tinha desenhado o carro, e aí eu só decidi adicionar mais sombras. Neste desenho aqui, eu utilizei um fundo preto, um quadrado escuro atrás da personagem, eu acho que foi um detalhe bem interessante. E também nesse tanque de guerra aqui eu adicionei mais alguns valores escuros. Então, eu gosto de manter uma proporção ali de 50 a 50, de se você pegasse o desenho e medisse, eu gosto de manter essa proporção, ou de 80 a 20, tipo 80% branco, 20% preto. Então, essas são as proporções que eu uso. Outra coisa super interessante é você não desenhar todos os detalhes. Então, vamos supor, esse nariz aqui, cara, um nariz é super complexo. Ele tem uma narina, ele tem essa entrada aqui, e ele tem a outra, e ele tem uma cartilagem, ele tem essa parte. Mas, cara, no desenho, que isso aqui foi uma observação de uma estátua. Nesse desenho, cara, eu não adicionei detalhes. Eu limitei, eu deixei minimalista os detalhes. Então isso é importante. Você não precisa desenhar tudo. Não é uma, não é um gráfico anatômico. Você não precisa desenhar todos os músculos, todas as partes. Você precisa deixar a entender que elas estão ali, entendeu? Então isso é uma ideia bem importante. Manos, eu tinha um montão de desenhos de academic drawing que eu vou mostrar pra vocês. Esse é um exemplo
que foi um desenho de observação feito de uma foto do meu cachorro, utilizando um lápis. Então, eu usei grafite e é uma coisa que demora um pouco de tempo para aprender, mas é interessante. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Só pesquisar isso aqui, ó. Academic Drawing. Esse negócio aqui. Você pode fazer ele através de fotos ou de esculturas. Então, esse aqui é um desenho de grafite também. Você não precisa atingir este nível de detalhe, tipo, um detalhe absurdo, mas é interessante que você aprenda o básico, ok? Então, se você aprender Academic Drawing, alguma hora você vai ser capaz de desenhar coisas tipo assim. E isso aqui eu fiz de imaginação, cara. Eu fiquei até, oh, que legal. Eu consegui desenhar um olho e ficou bonitinho. Por exemplo, esse detalhe. Esse desenho, quer dizer, perdão. Esse desenho, ele foi feito com uma fine pen, que é uma caneta que tem uma ponta fininha, que ela não é um pincel, mas eu achei cada vez mais legal quanto eu mais adicionei valores escuros. Então essa é uma das dicas principais desse vídeo, que você precisa testar o seu desenho com pelo menos 50% das coisas devem ser escuras, porque dá um visual muito amador, muito principiante, muito iniciante quando você faz um desenho e ele é só a line art. Tipo, cara, adiciona valores. Arruma algum jeito de colocar muita tinta no seu desenho. Então, esse é o pensamento. Arruma alguma forma de encher o seu desenho de tinta. Então, se você está fazendo um rosto, cara, coloca metade do rosto em sombra, pelo menos, só como teste. Tu vai ver que já fica um pouco mais interessante esse contraste. Ele ajuda muito, cara. Ele é muito agradável aos olhos. Mas, manos, sombra é um dos fundamentos que você precisa fazer um malabarismo enquanto você está desenhando. Então deve ter tipo uns 10 fundamentos, ou uns 120 mil fundamentos, se você fosse contar todos que devem existir. E você tem que ficar fazendo um malabarismo enquanto você desenha. E sombras é só uma parte disso. Então, toma seu tempo, faz os seus estudos de sombra, rotaciona o seu foco para você estudar fazer alguns estudos apenas de sombras. Um dos artistas bons é o Yoji Shinkawa. Tem vários artistas que são bons em sombras. E faça Academic Drawing, que é basicamente estudos de observação de estátuas ou de fotos em preto e branco. É muito importante, cara, é muito importante. Então, beijos. Então, manos, eu posso literalmente garantir que um dos melhores exercícios que você pode fazer é desenho de observação, que é uma das coisas que eu ensino no meu curso. Então, primeiro link na descrição. E é basicamente isso, manos. Continuem estudando, façam seus estudos do Yuji Shinkawa. E é isso, manos. É isso. Beijos. Isso aqui foi de observação, é por isso que eu estou mostrando esse desenho. Ele foi um desenho de observação.